Galera, eu sou o professor Felipe de Geografia e a nossa aula é sobre o Rio de Janeiro. Entender um pouco do eixo de expansão da cidade do Rio de Janeiro, as reformas históricas que mudaram o perfil urbanístico do Rio de Janeiro, quais são os processos urbanos e econômicos que interferem na dinâmica da cidade do Rio de Janeiro hoje. Para começar a entender Rio de Janeiro, um conceito muito importante é o de sítio urbano. O que é o sítio urbano? É o local onde se assenta uma cidade, ou seja, em que tipo de espaço essa cidade é produzida. No caso do Rio de Janeiro, se a gente fizer uma observação empírica da paisagem, a gente vai ver que tem morro para todo lado, tem áreas de mangue, áreas que foram aterradas, túneis construídos, como por exemplo o túnel Santa Bárbara, autoestradas. Por que você tem essa dinâmica urbana? Porque o Rio de Janeiro ele faz parte do domínio de Mar de Morro e ele está no litoral. Então o início da cidade do Rio de Janeiro ela era espremida entre o litoral e entre os maciços. Que maciços são esses? Maciço da Tijuca, maciço do Mendanha e maciço do Jericinó. 3 grandes maciços no Rio de Janeiro. No início da ocupação da cidade, você tinha um sítio urbano em Acrópole. O que é um sítio urbano em Acrópole? É um sítio urbano onde você produz as habitações em morros, para quê? Para ter um sentido militar de defesa da cidade. E esses morros inicialmente ocupados no Rio de Janeiro são morros do centro do Rio, alguns que sequer existem mais. Morro do Castelo, que foi explodido e parte do aterro foi usado no aterro do Flamengo, Morro de Santo Antônio, Morro de São Bento, onde a gente tem o Mosteiro de São Bento, esse ainda existe, e o Morro da Conceição, próximo à Pedra do Sal, a Praça Mauá, a zona portuária do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro começa ali, naqueles 4 morros. A partir do século XIX, com o ganho político do Rio de Janeiro enquanto capital do Império, a chegada forte de imigração na cidade, de nordestinos, negros, imigrantes de outros locais, aumentam a importância econômica da cidade e faz essa cidade se expandir. Os eixos de expansão do Rio de Janeiro. A gente tem como exemplo clássico a habitação no centro do Morro da Providência. É o morro, é a favela mais antiga do Rio de Janeiro, habitada em sua maioria por negros e ex-combatentes, ex-militares de baixa patente da Guerra de Canudos. A partir do centro do Rio, a cidade vai se expandindo para a Zona Sul. Mas o que a gente tem que entender? Por que antes de ir à Zona Sul e antes de ir à região da Grande Tijuca, a Zona Norte, por que essa população está no centro do Rio? Porque você ainda não tinha um sistema de transportes bem desenvolvidos que possibilitasse que esse operário, que esse proletário, que esse trabalhador morasse longe do centro da cidade e se locomovesse para trabalhar. Então você tem uma concentração de favelas no Rio de Janeiro. O que você tinha nos subúrbios do Rio eram engenhos. Por isso que bairros como Engenho da Rainha, Engenho de Dentro, Engenho Novo, áreas em Jacarepaguá, baixadas úmidas eram usadas até para plantio de cana, carvão vegetal extraído da vegetação dos maciços. O maciço da Tijuca já foi ocupado e reflorestado por causa do uso de café. Depois a família real, o Império Brasileiro, pede para fazer um reflorestamento no maciço da Tijuca. Então, a partir do centro, você tem esses 2 eixos iniciais. Você sai um pouco para a Zona Norte e expande um pouco para a Zona Sul. Que Zona Sul é essa? A Zona Sul que vai gerando uma extensão do centro da cidade. Você sai, por exemplo, que hoje são os Arcos da Lapa, Santa Teresa, começa a ocupar Glória, Santa Teresa, Catete, Largo do Machado, Flamengo, Laranjeiras e Botafogo. Eram bairros importantes. Depois você estende a sua ocupação ao Jardim Botânico, a Gávea. Aí que está o grande centro de ocupação do Rio de Janeiro. Só a partir dos anos 20, dos anos 30, você tem essa ideologia do morar à beira-mar, do playboy carioca, do cara que vai morar em Copacabana, Ipanema, Leblon. Isso é a partir dos anos 30. Durante o século XIX, início do século XX, você tem esses bairros que pegam da Glória, vão passando por Botafogo e chegam até a Gávea, como a Zona Sul carioca, de circulação dos bondes e, diga-se de passagem, com passado fabril. Você tem registros de fábricas em Laranjeiras, Botafogo, a Gávea, Jardim Botânico, tem projetos de vilas operárias, registros históricos que mostram isso na cidade do Rio de Janeiro. Só depois você expande
até a outra Zona Sul, vamos colocar entre aspas, Copacabana, Ipanema, Leblon. Só que o bonde chegava nesses lugares, só que o bonde não vai chegar no que a gente conhece como subúrbio. O que é o subúrbio para o carioca? Qual é o conceito carioca de subúrbio? São bairros da Zona Norte ou da Zona Oeste cortados por linha do trem, muitos com tradição fabril, tradição operária. Então você pega Madureira, Meia, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz. Esses bairros têm distâncias em relação ao centro da cidade muito variadas. Então o conceito carioca de subúrbio, ele não está ligado ao conceito clássico, por exemplo, como é a ocupação norte-americana, daquela classe média que mora na periferia distante da cidade, autossegregada, através de autopistas. Subúrbio carioca não. Subúrbio carioca são bairros cortados pela linha do trem e com uma tradição operária. E a linha do trem é que vai possibilitar a expansão da cidade do Rio de Janeiro e da região metropolitana do Rio de Janeiro em direção à Baixada. Esse é um pouco do histórico de expansão da cidade do Rio de Janeiro. Claro, se expandiu só com ferrovia no subúrbio e bonde pelo centro, Zona Sul? Não. Com a chegada do automóvel, você tem que ter políticas, principalmente com a reforma Passos, baseada na reforma Osman, de alargamento de vias, construção de praças, de logradouros públicos, ruas com paralelepípedos. Depois você vai expandindo a cidade com a construção, por exemplo, da Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco. Já depois, durante o governo Vargas, a construção da Presidente Vargas, a Avenida Brasil, nos anos 60. Você vai expandindo as vias de circulação da cidade, até chegar nos anos 80 com linha vermelha, anos 90 com a linha amarela, e agora o projeto da Transcarioca, que já está com parte dele executado. Teve o metrô durante a ditadura militar, só que você também teve o papel dos túneis. Por que dos túneis? Uma cidade com tanto morro, com região pantanosa e com tanta coisa aterrada na nossa costa, como é o caso do aterro do Flamengo, o aeroporto Santos Dumont, você precisava construir túneis para ampliar os fluxos de circulação da cidade. Como é que você vai dar uma volta no maciço, gastar todo esse tempo para sair da Zona Norte do centro da cidade e chegar na Zona Sul? Não. Você tem túneis para sair da Tijuca ou do centro da cidade e ir direto para Lagoa, Copacabana, Botafogo. Então a construção de túneis foi muito importante para ampliar a circulação da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, qual é a área do Rio de Janeiro que é foco de intervenção urbana? Não é mais o centro histórico, que sofreu com a reforma Passos, com bota abaixo, com a destruição do cortiço Cabeça de Porco, por exemplo, remoção dos negros para a periferia, que gerou um processo de favelização da Zona Sul em bairros como Copacabana. Agora não. Agora você tem um fenômeno chamado de gentrificação. Muita atenção a esse fenômeno. É um conceito, é uma palavra que está na moda. É veiculado na imprensa, você lê nos jornais, escuta nos rádios, na TV, nas suas aulas de geografia. O que é o conceito de gentrificação? Esse fenômeno consiste na revitalização de antigas áreas da cidade e a sua posterior mudança de perfil social. Como assim? Caso do Rio de Janeiro. Se a gente pega a zona portuária do Rio de Janeiro por motivos econômicos e motivos técnicos, ela está obsoleta. Quantidade de galpões em desuso é gritante. Na Praça Mauá você nota um pouco disso. Então o que o governo, o que a Prefeitura do Rio, junto com o governo estadual, o governo federal, além das empreiteiras, dos investidores, estão fazendo? Estão fazendo um processo de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro. Só que esse processo de revitalização da zona portuária, ela vai gerar uma gentrificação. Por quê? Quando você investe, por exemplo, no Museu de Arte Moderna, nas obras do roteiro turístico do Cais do Valongo, a refuncionalização do Cais do Porto, a construção de centros comerciais como Trapevista, demolição do elevado da Perimetral, tudo isso começa a valorizar aquela área. Então chega um momento que a especulação imobiliária naquela área é tão forte que a população de baixa renda que habitava essas áreas, como é o caso do Rio Antigo, bairro de Santo Cristo, Gamboa, Saúde, eles não conseguem mais se manter. Então eles vendem os apartamentos dele pela pressão, ou casas, melhor dizendo, essa habitação, pela pressão da especulação imobiliária,
e novos perfis sociais, novos grupos de renda, novas populações com características socioeconômicas diferentes vão substituindo aqueles bairros. Então você tem um processo de gentrificação, uma mudança no perfil social da cidade. Galera, a gente fica por aqui, até a próxima.